Olá família, aqui quem fala é o Davi e finalmente chegou a hora da parte 2. Muito obrigado a todos que viram, que deixaram seus likes, que comentaram. Vocês é que tornaram possível produzir a parte 2 tão rapidamente. Vocês que são inscritos nesse canal são realmente uma facada no zoião. Então vamos juntos descobrir uma das mais terríveis ferramentas Illuminati. Essa que tem um alto poder maligno e cruel, altamente destrutivos, que são os malditos chacais. Como o documentário a partir de agora vai ficar altamente cruel, pegue agora mesmo seu chá de camomila e a bolacha coquinho e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do Mundo. Panamá, 1981. Omar Torrijos, presidente do Panamá, era um dos meus favoritos, admirava-o bastante. Era um homem que queria realmente ajudar o seu país. Quando tentei suborná-lo ou corrompê-lo, ele disse-me: "Olha, John", ele chamava-me Juanito. "Olha, Juanito, eu não preciso do dinheiro. O que eu preciso é que meu país seja tratado com justiça. Preciso que os Estados Unidos paguem o que devem ao meu país, por toda a destruição que causaram aqui. Preciso de estar numa posição onde possa ajudar os outros países latino-americanos a tornar-se independentes e libertarem-se desta terrível presença do Norte, com a qual vocês têm nos explorado tanto. Preciso que o canal do Panamá esteja de volta às mãos do povo. É disso que eu preciso. Deixe-me em paz. Parem de tentar subornar-me." Isto foi em 1981. Em maio desse ano, Jaime foi assassinado. Omar sabia muito bem o que era isto. Então juntou a sua família e disse: "Provavelmente serei o próximo. Mas tudo bem, porque fiz o que tinha que fazer. Renegociei o canal, agora ele estará em nossas mãos." Ele tinha acabado de fazer um acordo com Jimmy Carter. Em junho de 1981, apenas 2 meses depois, também morreu num acidente aéreo. Certamente foi feito por chacais apoiados pela CIA. Há evidências de que um dos agentes entregou ao presidente enquanto ele embarcava um pequeno gravador que continha uma bomba. Venezuela, 2002. É interessante ver como esse sistema continua o mesmo ao longo dos anos, com a diferença que os assassinos estão a ficar cada vez melhores. Temos também o que aconteceu recentemente na Venezuela. Em 1998, Hugo Chávez foi eleito presidente, depois de uma longa sequência de presidentes muito corruptos que basicamente destruíram a economia do país. Chávez foi eleito nessa época. Enfrentou os Estados Unidos, exigindo que o petróleo venezuelano fosse usado para ajudar o povo venezuelano. Bom, não gostamos muito disso nos Estados Unidos. Então, em 2002, foi organizado um golpe, e para mim e para outras pessoas, não há dúvida que a CIA esteve por trás desse golpe. O modo como o golpe foi organizado era muito parecido com o que Kermit Roosevelt tinha feito no Irã. Pagaram as pessoas para irem para a rua, para protestar, mostrar como o governo era impopular. Se conseguir que alguns milhares façam isso, a TV pode fazer com que isso pareça que está a acontecer pelo país todo, espalhando-se. Porém, no caso de Chávez, ele foi inteligente e o povo estava tão do seu lado, e conseguiu superar o golpe. Isso foi um fenômeno na história da América Latina. Iraque, 2003. O Iraque é um exemplo perfeito de como esse sistema funciona. Nós, assassinos, somos a primeira linha. Vamos primeiro e tentamos corromper o governo, fazendo com que aceitem enormes empréstimos, por meio dos quais os controlamos. Se falharmos, como falhei no Panamá, com Omar Torrijos, e no Equador com Jaime Roldos, eles se recusaram a ser subornados, então enviamos a segunda linha de defesa. Enviamos os chacais. São eles que derrubam governos ou assassinam líderes. Então começa um novo governo no qual ditamos a política. Afinal de contas, o novo presidente sabe o que acontecerá se não obedecer. No caso do Iraque, ambas as estratégias falharam. Os assassinos econômicos não conseguiram fazer contato com Saddam Hussein. Tentamos fazê-lo assinar um acordo muito similar ao que temos com os sauditas na Arábia, mas ele não aceitou. Então mandamos os chacais para matá-lo.
mas não conseguiram. A segurança dele era eficiente. E além disso, ele já tinha trabalhado para a CIA. Ele foi contratado para assassinar o presidente anterior do Iraque, mas falhou. Portanto, ele conhecia o sistema. Então, em 1991, mandamos as tropas e vencemos o exército iraquiano. A partir disso, presumimos que Saddam Hussein mudaria de ideia. Poderíamos tê-lo morto nessa altura. Mas não queríamos perder a sua liderança. Pensamos que conseguiria controlar os curdos, manter os iranianos no seu país e continuar a abastecer-nos com petróleo. E já que tínhamos derrubado o seu exército, ele cederia. Os assassinos econômicos voltaram nos anos 90 e falharam. Se tivesse dado certo, ele ainda estaria a governar o seu país. Estaríamos a vender-lhe todas as armas que quisesse. Mas não conseguiram. Os chacais não conseguiram derrubá-lo de novo. Então enviamos o exército para terminar o trabalho. E desta vez, deu certo. Derrubamo-lo. E no processo criaram-se contratos de construção civil muito lucrativos para reconstruir o país que tínhamos destruído, o que é um ótimo negócio se você tiver uma empresa no ramo de construção. Por isso o Iraque ilustra bem as 3 etapas. Os assassinos econômicos que falharam, os chacais que falharam e, por fim, o exército foi enviado. E assim criamos um império mundial, mas isso foi feito muito subtilmente, clandestinamente. Todos os impérios do passado foram criados militarmente, e todos sabiam que estaria a ser criado. Os britânicos, os franceses, alemães, romanos, gregos. Tinham orgulho disso e tinham sempre alguma desculpa como levar a civilização ou uma religião, mas todos sabiam o que estava a acontecer. Nós não. A maioria do povo americano não faz ideia que vive às custas de um império clandestino. E esse império hoje em dia causa mais escravidão no mundo do que em qualquer outra época que se possa pensar. Então perguntamos, se isto é um império, quem é o imperador? Obviamente não são os presidentes dos Estados Unidos. Um imperador não é eleito. Não tem tempo de mandato e não dá satisfação a ninguém. Não podemos classificar os presidentes assim, mas temos o que considero um equivalente, que é o que eu chamo de corporocracia. A corporocracia é liderada por um grupo de indivíduos que geram as grandes empresas e agem realmente como os imperadores desse império. Controlam as mídias, direta ou indiretamente através da publicidade. Controlam a maioria dos políticos, porque financiam as suas campanhas, tanto através das corporações quanto por doações pessoais. As corporações não são eleitas, não cumprem um tempo de mandato ou dão satisfações. E no topo da corporocracia, não conseguimos saber se os líderes trabalham para as corporações ou para o governo, porque estão sempre a trocar de posição. Uma hora temos alguém que é presidente de uma grande construtora, como a Halliburton, e em seguida ele passa a ser vice-presidente dos Estados Unidos, ou um presidente que vem do ramo petrolífero. Isto é válido para republicanos e democratas, pois ambos têm líderes e trocam de posições entre as áreas. De certa forma, o nosso governo é invisível a maior parte do tempo, mas as suas políticas são aplicadas pelas corporações, num nível ou noutro, outro e novamente. As políticas do governo, basicamente, são criadas pela corporocracia e apresentadas pelos líderes políticos, criando uma relação muito profunda. Isto não é uma teoria da conspiração. Estas pessoas não se reúnem ao meio da noite para criar uma trama. Todos eles trabalham a partir de uma premissa básica, que é a maximização de lucros sem ter em consideração os custos sociais e ambientais. Maximizar lucros, independentemente do impacto social e ambiental. Este processo de manipulação pela corporocracia, através de dívidas, suborno e derrubo político, chama-se globalização. Assim como a Reserva Federal mantém o público americano numa posição de serventia através de dívida, inflação e juro. O Banco Mundial e o FMI executam esta função em escala global. O esquema básico é simples. Coloque um país em dívida, seja com empréstimos ou corrompendo o líder desse país. Depois imponha condicionante ou políticas de ajuste estrutural, que normalmente consistem em desvalorização da moeda. Quando o valor da moeda cai, cai também o valor de tudo que esta está associada. Isto torna os recursos indígenas disponíveis aos países predadores por uma fração do seu valor.
Grandes cortes nos fundos para programas sociais, que incluem normalmente a educação e a saúde, comprometendo o bem-estar e a integridade de uma sociedade, deixando o público vulnerável. A exploração, privatização de empresas do Estado. Isso significa que sistemas sociais importantes podem ser comprados por empresas estrangeiras para lucrar. Por exemplo, em 1999, o Banco Mundial insistia que o governo boliviano deveria vender o sistema público de água da terceira maior cidade a uma subsidiária americana, Betchel. Assim que isto se concretizou, as contas de água dos já empobrecidos residentes dispararam. Só quando se deu uma revolta em massa pelo povo é que o contrato com Betchel foi anulado. Depois, existe a liberalização do comércio, ou a abertura da economia removendo quaisquer restrições ao comércio externo. Isso permite uma série de manifestações econômicas abusivas, tais como corporações multinacionais introduzirem os seus próprios produtos produzidos em massa, subcontando as produções indígenas e arruinando economias locais. Um exemplo disso é a Jamaica, a qual, após ter aceito empréstimos e condicionantes do Banco Mundial, perdeu seu maior mercado lucrativo devido à concorrência de importações ocidentais. Hoje, inúmeros agricultores estão sem trabalho, já que não conseguem competir com as grandes companhias. Outra variação é a criação de numerosas, aparentemente despercebidas, não regulamentadas, desumanas, fábricas de camisolas, que tiram partido das dificuldades econômicas impostas. Além disso, devido à produção desregulamentada, a destruição ambiental é perpétua, já que os recursos de um país são na maioria das vezes explorados por corporações indiferentes, ao despejarem deliberadamente enormes quantidades de poluição. A maior ação ambiental na história do mundo está a ser feita em nome de 30 mil pessoas do Equador e da Amazônia, contra Texaco, que agora é de propriedade da Chevron, por isso é contra a Chevron, mas pelas atividades conduzidas pela Texaco. Estima-se que exista 18 vezes mais o que Exxon Valdez despejou nas costas do Alasca. No caso do Equador, não foi um acidente. As petrolíferas fizeram-no internacionalmente. Elas sabiam o que estavam a fazer e fizeram para poupar dinheiro em vez de fazerem um despejo adequado. Além disso, um olhar sobre o desempenho recorde do Banco Mundial revela que as instituições que afirmam publicamente ajudar países a desenvolver-se e aliviar a pobreza não faz mais nada senão aumentar a pobreza e a má distribuição de riquezas, enquanto os lucros das empresas sobem. Em 1960, a diferença de ganho entre as 5 pessoas e países mais ricos do mundo e os 5 países mais pobres era de 30 para 1. Em 1998 era 74 para 1. Enquanto o PIB mundial cresceu 40% entre 1970 e 1985, pessoas em total situação de pobreza na verdade aumentou em 17%, enquanto que entre 1985 a 2000, os que viviam com menos de $1 por dia aumentou em 18%. Até o Comitê Econômico Conjunto do Congresso americano admitiu: existia uma mera taxa de sucesso de 40% de todos os projetos do Banco Mundial. No final dos anos 60, o Banco Mundial interviu no Equador com grandes empréstimos. Durante os próximos 30 anos, a pobreza cresceu de 50% para 70%. Subemprego e desemprego cresceram de 15% para 70%. A dívida pública aumentou de 240 milhões para 16 mil milhões, enquanto a parte dos recursos reservados para os pobres desceu de 20% para 6%. Pelo ano 2000, 50% do orçamento nacional do Equador teve de ser alocado para pagar suas dívidas. É importante entender, o Banco Mundial é na verdade um banco americano que apoia interesses americanos, já que os Estados Unidos detêm o poder de voto sobre as decisões, sendo o maior fornecedor de capital. E aonde é que arranjou este dinheiro? Adivinhou? Criou-se do nada através do sistema bancário de reserva fracionária. Das 100 principais economias do mundo, baseadas em PIB anual, 51 são corporações. E 47 dessas 51 são de base americanas. Walmart, General Motors e Exxon são economicamente mais fortes do que a Arábia Saudita, Polônia, Noruega, África do Sul, Finlândia, Indonésia e outros tantos. E enquanto as barreiras protetoras do comércio são eliminadas, moedas misturadas e manipulam em mercados flutuantes, a economia dos estados é derrubada em prol da competição e do capitalismo global.
o império expande-se. Você liga o seu pequeno ecrã de 21 polegadas e torce pela América e pela democracia. Não existe nenhuma América, não existe nenhuma democracia. Existe apenas a IBM, e ITT, e a TIT, e a DuPont, Union Carbide e Exxon. Essas são as nações do mundo de hoje. O que acha que os russos falavam nos conselhos de estado de Karl Marx? Eles expunham seus gráficos lineares de programação, decisões, estatísticas, teorias, soluções, máximas e mínimas, e especulavam a probabilidades de preço de custos das suas transações e investimentos, tal como nós. Já não vivemos num mundo de nações e ideologias, Sr. Biel. O mundo é uma escola de corporações, inexoravelmente determinadas pelo Estatuto Social imutável dos negócios. O mundo é um negócio, Sr. Biel. De modo cumulativo, as integrações do mundo como um todo, particularmente no que toca às globalizações econômicas e às qualidades místicas do mercado livre capitalista, representam um verdadeiro império no seu direito. Poucos têm sido capazes de controlar os ajustes estruturais e condicionalidades do Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional ou as decisões das Organizações Mundial de Comércio, que mesmo inadequadas, ainda determinam o significado de globalização econômica. O poder da globalização é tão grande que durante as nossas vidas ainda provavelmente veremos a integração, mesmo que desigual, de toda a economia nacional do mundo num único sistema de mercado livre global. O mundo está a ser tomado por uma mão cheia de potências econômicas que dominam os recursos naturais que precisamos para viver, enquanto controlam o dinheiro que precisamos para obter esses mesmos recursos. O resultado final será o monopólio mundial baseado, não na vida humana, mas em poder financeiro e corporativo. E enquanto a desigualdade cresce, naturalmente mais e mais pessoas estão a ficar desesperadas. Por isso o poder foi forçado a arranjar uma nova forma de lidar com quem desafia o sistema. Deram então vida ao terrorismo. O termo terrorismo é uma distinção vazia, designada para qualquer pessoa ou grupo que escolhe desafiar o poder. Isto não deveria ser confundida com a falsa Al-Qaeda, e por acaso tem o nome de uma base de dados de computador do Mujahedin, com apoio pelos Estados Unidos nos anos 80. A verdade é que não existe nenhum exército terrorista islâmico chamado Al-Qaeda, e qualquer oficial da inteligência bem informado sabe disso. Mas existe uma campanha de propaganda para que o povo acredite na presença de uma entidade identificada. O país por trás dessa propaganda é os Estados Unidos. Em 2007, o Departamento de Defesa recebeu 161,8 bilhões de dólares para uma dita guerra global ao terrorismo. De acordo com o Centro Antiterrorismo Nacional, em 2004, cerca de 2.000 pessoas foram mortas internacionalmente devido a supostos atos de terrorismo. Desse número, 70 eram americanos. Usando este valor como média, que é considerável, é interessante realçar que morre o dobro de pessoas por uma simples alergia a amendoim por ano, ou seja, morre mais gente pelo amendoim do que por atos terroristas. Concorrentemente, a causa de morte líder na América é doenças cardíacas coronária, matando cerca de 450 mil por ano. Em 2007, as alocações de fundos por parte do governo para pesquisar neste problema era de cerca de 3 bilhões de dólares. Isso significa que o governo americano em 2007 gastou 54 vezes mais na prevenção contra o terrorismo do que na prevenção desta doença que mata 6.600 vezes mais de pessoas anualmente do que o terrorismo. Porém, enquanto o nome terrorismo e Al-Qaeda são arbitrariamente colocadas em todas as notícias, relacionando todas as ações tomadas contra os interesses americanos, o mito cresce. Em meados de 2008, a Procuradoria-Geral americana chegou a propor que o Congresso americano declarasse oficialmente guerra contra essa fantasia, sem mencionar que desde junho de 2008 existe cerca de 1 milhão de pessoas na lista negra americana do terrorismo. As ditas medidas contra terroristas obviamente não têm nada a ver com proteção social, tem tudo a ver com a preservação do poder. Entre o crescente sentimento anti-americano, tanto doméstico como internacional, é claramente baseada na ganância de impérios corporativos em expansão que exploram o mundo. Os
verdadeiros terroristas do nosso mundo não se reúnem na escuridão à meia-noite, ou gritam Alá Akbar antes de tomarem uma ação violenta. Os verdadeiros terroristas do nosso mundo vestem ternos de $5.000 e trabalham nos postos mais altos das finanças, governo e negócio. Então, o que é que fazemos? Como é que travamos um sistema de ganância e corrupção que tem tanto poder e dinâmica? Como é que travamos este comportamento de grupo aberrante que não sente compaixão, por exemplo, pelos milhões de mortos no Iraque e no Afeganistão, para que o corporativismo possa controlar recursos energéticos e produção de ópio para o lucro do Wall Street? Antes de 1980, o Afeganistão produzia 0% do ópio mundial. Depois dos Estados Unidos e CIA ajudarem Mujahideen a ganhar a guerra soviética afegã, em 1986, passaram a produzir 40% da oferta mundial de heroína. Em meados de 1988, já produziam 80% da oferta total do mercado. Mas depois, algo inesperado aconteceu. Os talibãs subiram ao poder. E em 2000, destruíram a maioria dos campos de ópio. A produção caiu de 3.000 para apenas 185 toneladas. Uma redução de 94%. No dia 9 de setembro de 2001, o plano completo para invadir o Afeganistão estava na mesa do presidente Bush. 2 dias depois, tinham a sua desculpa. Hoje, as produções de ópio no Afeganistão, controladas pelos Estados Unidos, agora oferecem mais de 90% do consumo mundial de heroína, quebra novos recordes de produção quase todos os anos. Como é que travamos um sistema de ganância e corrupção, que condena populações pobres à escravidão de camisolas, para o benefício do Madison Avenue? Ou engenheiros que falsamente acusam ataques terroristas por uma questão de manipulação, ou gerando modos inerentes ao funcionamento social, que são intrinsecamente exploradas, ou que sistematicamente reduzem liberdades e violam direitos humanos, de forma a proteger-se de suas próprias ações. Como é que lidamos com as numerosas instituições disfarçadas, tais como o Conselho de Relações Estrangeiras, ou a Comissão Trilateral e o Grupo Bilderberg, e outras que, não democraticamente, elegeram grupos à porta fechada para controlar os elementos políticos, financeiros, sociais e ambientais das nossas vidas? Comportamento esse que é destrutivo para o bem-estar das pessoas. Para sabermos a resposta, temos de saber primeiro a verdadeira causa escondida. Porque é um fato que os grupos egoístas, corruptos, poderosos e baseados no lucro não são a verdadeira causa do problema. Eles são apenas sintomas. Esse vídeo acaba aqui e eu espero que você tenha gostado e acima de tudo entendido. Eu acredito que essa parte final do nosso documentário respondeu muitas das suas dúvidas. Apesar de muitos fatos descritos terem sido das décadas passadas, é essencial você conhecer o passado para poder compreender o presente. Você viu que a primeira linha dos Senhores do Mundo é formada por agentes classificados por eles mesmos como assassinos econômicos. No primeiro momento, esses caras chegam como amigos, oferecem empréstimos grandes aos governos atuais do país. E se esse governo for vagabundo, vai aceitar e fazer um ótimo mandado para o seu povo. Com dinheiro é possível melhorar a educação, segurança, infraestrutura, etc. E ainda botar um bom dinheiro no bolso. Tudo é mais fácil quando se tem dinheiro. Porém, a dívida que vai ficar para o país pagar para as pessoas, eu e você, o país somos todos nós. São as riquezas minerais que tem no solo. Então tudo vai ser para pagar essa dívida. Eles vão simplesmente afundar a nação e escravizar o povo. Quando o governo é patriota e se nega a pegar esse dinheiro, sabendo que isso vai acontecer, então esses assassinos econômicos tentam subornar com grandes quantias para o político em mandato. Se ainda assim não conseguirem, começam as ameaças. E se o cara for um cabra macho e insistir em dizer não, aí vem a segunda linha dos Senhores do Mundo, que são os terríveis chacais. Esses fazem um estudo e derrubam o governo através de golpes, pagando a pessoas influentes e manipulando a mídia para atacar o governo e colocá-los contra a população. Fazendo isso, obviamente, eles conseguem enfraquecer o governo e, como consequência, conseguem tirá-lo do poder. Caso o governo tenha uma boa segurança e seja inteligente e consiga driblar todo esse plano, eles partem para o assassinato. Antigamente era na bala, mas hoje eles ficaram melhor. Geralmente forjam um acidente aéreo, de automóvel ou até uma doença rara. A cada década que passa, eles ficam melhores, fazem tudo de maneira discreta. E o povo, que eles chamam de gado, nem sequer desconfiam. Com isso nós podemos entender porque o mundo está como está, porque ninguém faz nada, porque todos que entram se corrompem. Aquela coisa que às vezes nós dizemos aqui sem pensar, se eu fosse o presidente faria isso ou aquilo.
Mas agora que você está acompanhando nossos documentários como o do Banqueiro Internacional e esse, você sabe que essas grandes corporações e esses bancos internacionais tornaram-se independentes acima das leis e dos governos, acima dos países, com autonomia inclusive de convocar exércitos para defendê-los, para fazer valer os seus direitos. Isso contra qualquer país que tente reagir contra ele. O sistema montado como está é muito difícil que um país vá contra os senhores do mundo. Se tentar, o mais certo é que será destruído, e um usurpador será posto no lugar do governo legítimo. O que realmente resta para nós é esperar o cumprimento das escrituras, que inevitavelmente vai se cumprir. A volta de Cristo está realmente próxima. O que eu acho que nós podemos fazer ainda, e devemos, é nosso dever, é tomar todas as decisões possíveis para tardar ou pelo menos dificultar esses planos malditos de globalização, mas sabendo que é um trem que já saiu da estação. Não tem como pará-lo realmente. Talvez nós, dessa geração, vamos ser testemunhas da implantação da economia mundial. Uma só moeda, um só governo, uma só religião, pois como você viu, os caras estão tomando os serviços básicos dos países, e apossando de tudo literalmente. Pagam, incentivam idiotas influentes para colocar na cabeça do povo. E o melhor mesmo é permitir que se faça isso, que privatize tudo, que permita o livre comércio, que na verdade é a história do lobo e da galinha. Não se apoia o pequeno empresário, não se apoia as pessoas daqui. O que os caras querem é trazer empresas internacionais pertencentes aos senhores do mundo, para chegarem aqui e fazer monopólio, e tomar o pouco dinheiro que ainda roda na mão do povo. São verdadeiros inimigos da nação. Veja aqui no YouTube como está aparecendo tantos canais com essas ideias. Inclusive vários fazendo parte de partidos políticos, ganhando dinheiro direto ou indiretamente desses caras. Nosso pré-sal já é deles, nosso sistema de comunicação. Falta poucas coisas para eles serem realmente donos de tudo. Muitos estados já estão privatizando seu sistema de saneamento básico, o sistema hidroelétrico. E quando tudo isso do país for realmente deles, como vamos poder dizer não a qualquer coisa que eles queiram implantar por aqui? Se eles são os donos de tudo o que precisamos para sobreviver. Você ouviu quando um ex-assassino econômico fez parte desse grupo deles, e hoje se dedica a vida a denunciá-los. Ele disse, eles exigem que se aprove leis. Essas leis visam também a mudança da cultura das pessoas. Estamos vivendo isso agora, hoje em dia. Esse politicamente correto nada mais é do que isso. Torna um crime você, eu, não querer, por exemplo, que seu filho seja um homossexual. E você não aceite que sua filha participe de orgias, ou tenha 50 namorados. E se atrever a dizer que quer que sua filha mantenha a virgindade, que case pura, aí, meu amigo, vão te acusar até de incesto. Vão distorcer a sua intenção. Vão dizer que você quer ser dono da sua filha. Está interessado demais no que não lhe convém, na intimidade dela. Portanto, só pode ser desejo escondido. Eles não veem que tudo que você quer é que ela se valorize. Porque quando a gente tem mais idade, a gente consegue perceber. Quanto mais uma pessoa valoriza a si mesma, mais as outras pessoas a respeitam. Porque é fato, meu amigo, e se você é jovem vai descobrir isso. Ninguém respeita e ninguém gosta de quem não gosta de si mesmo. Mas, infelizmente, para essa sociedade podre, você é mal visto, você é um criminoso. O que está na Bíblia como lei, como teu livro de regra, boa parte nem pode mais ser lida de forma linear, pois se você fizer, será preso como racista, machista, homofóbico e etc. Por isso mesmo, igrejas interessadas apenas em lucrar distorcem essa verdade, pulam esses trechos, passando para as pessoas assim a imagem de um Deus bilolão que foi feito unicamente para te amar, e aceitar a sua e a minha safadeza, passando por cima de todas as suas próprias regras. Mais do que nunca eu peço a vocês, sejam firmes na fé, não se desviem do caminho, pois o fim realmente está próximo. Se você é membro de uma igreja e vê que tem pessoas boas lá, continue exercitando sua fé, não importa o que digam a você. Se você não é daqueles que gostam de instituições religiosas, não tem problema, meu amigo. Continue meditando e passando o seu conhecimento para seus irmãos. O importante agora é pararmos de brigar entre si, porque o lado deles, como você viu, é extremamente organizado e não dorme nem de dia nem de noite para cumprir os seus propósitos malignos. Inclusive esses propósitos, você vê que não pode ser uma meta humana. Até mesmo pessoas ruins, pessoas ambiciosas, elas têm metas. Tem horas que elas se cansam e se dão por satisfeitas, mas essa coja maligna não. Eles continuam, dão a vida pela causa. E se alguém do meio deles mostra fraqueza, é eliminado de imediato. Trabalham como escravos ricos até o último dia de vida. Não importa a idade, não importa a saúde, nem mesmo as condições físicas, nem nada do tipo. Tudo em prol da maldita causa Illuminati. Mesmo assim, meu povo, não tenha medo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eles vão perder mais cedo ou mais tarde, estão fardados ao fracasso desde o princípio. E o mestre deles, Lúcifer, sabe bem disso. E está desesperado e é capaz de tudo. Mas tudo que nós precisamos fazer é nós não nos contagiarmos pelas doutrinas satânicas e a distorção da verdade, que está e será feita pela mídia, pelos governos e até pelas leis. Eu vou ficando por aqui, mas eu peço humildemente que se você gostou do nosso modesto trabalho, por favor deixe o seu like, compartilhe e mostre para mais um amigo. Se existe alguma chance de fazermos escolhas para atrasar a agenda global, é com coletividade. Portanto, faça a sua parte. Desperte mais um e vamos juntos ser a verdadeira oposição.
Quando você deixar o seu like aqui no vídeo, por favor confira se ele realmente entrou. Nossos likes estão sumindo, estão diminuindo. E se continuar assim, galera, eu já disse, eu vou parar. Aqueles outros que tiverem uma boa condição e quiserem ajudar o trabalho a continuar, e acham que esses vídeos que postamos aqui é importante, nós temos agora o PayPal, Patreon e Apoia-se. Esse último você pode ajudar até com R$1 que seja. E antes que algum telejumento, como fizeram no outro vídeo, vim dizer: ah, Davi, você agora quer ser o novo Silas Malafaia, quer ser o novo Valdomiro Santiago. Primeiramente, eu não sou líder religioso. Qualquer doação que você faça aqui não é para sua salvação, não é para você ganhar pontos com Deus, é simplesmente para você ajudar um cara lá de nós, que precisa da sua ajuda para continuar com o trabalho. Não tem nada de santidade por aqui. Quem for doar com esse pensamento, por favor, não doe. Agora, se você vai ajudar um cara vacilão, tão pecador ou mais pecador do que você, aí sim, aí eu aceito, porque esse cara sou eu. Por você ele encara o perigo, seu melhor amigo. Esse cara sou eu. Tanto é que eu faço questão de mostrar pra vocês como eu realmente sou, meus acertos e os meus erros, porque eu não sou santo, mesmo sendo criticado. Quem me conhecer pessoalmente nunca vai ter uma surpresa, porque sabe bem quem eu sou. E eu recomendo que todo mundo que seja cristão seja assim. O único realmente que andou nessa terra sem pecados foi o nosso Cristo. Qualquer um de nós, por melhor que a gente seja, está sempre fardado ao pecado. Então é isso, se você quer e pode ajudar, se você não pode, não tem problema. O like que você dá, o view, o comentário que você faz aqui, quando você compartilha, você ajuda tanto como quem doa. Agora aqueles que realmente puder será muito bem-vinda, sem envolver religião, apenas para que esse trabalho continue em frente. Fiquem todos com Deus e que o nosso Salvador, que se sacrificou por mim e você, nos acompanhe e proteja durante toda a semana. Sempre encarando o sobrenatural.